Olá pessoal, tudo bem? Então aqui é a professora Rosane e eu vou estar explicando para vocês a aula do 7º ano. Então nessa aula nós vamos ver os números. Então vale lembrar a história dos números, tá? Então ao longo da história do homem, o homem tinha necessidade de contar. E aí, através dessa necessidade de contar, ele precisava também representar essas quantidades. Então essa necessidade surgiu para a contagem principalmente de animais. O que acontecia? Os pastores soltavam rebanhos deles pela manhã e aí eles contavam através de pedrinhas numa sacola. No final do dia, quando eles iam recolher esses animais, eles usavam essas pedrinhas para saber a quantidade de animais que eles teriam que recolher, para saber se estava faltando alguma ou não. Tá? Então esse é basicamente o surgimento dos números. Na história, os números foram sofrendo modificações, foram mudando. Tá? Mas o que aconteceu? Os árabes, eles difundiram a forma de contagem por meio e aí ficou conhecido como os indo-arábicos, tá? Então houve um cara lá, o Al-Qajiris, tá? Que deu o nome de algarismos. Então esses algarismos são os números que nós usamos hoje, que é o indo-arábico, tá? Então dentro da língua inglesa nós temos os números, os numbers, tá? Então dentro da língua inglesa nós temos principalmente, há muita mudança dos números de 1 a 100 na fala. Mas tem regrinhas básicas para nós conseguirmos acompanhar, para conseguir identificar esses padrões. Então de 1 a 10 nós temos ali, então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então esses são os números de 0 a 10. De 11 a 19 são os números que eu falo que são teen, são adolescentes, né? Então nós temos o 11, o 12, o 13, 14, 15, 16, 17, 18 e o 19. O que acontece? Por que eu tô falando bem esse teen? Porque depois, por exemplo, o 14 é 14. Agora, se eu falar 40, é 40. Tá? Então, há essa diferença. No falar só esse alongamento já diz que é 14, por exemplo, tá? Os números de 10 em 10, as dezenas, eles terminam em ti, tá? Com exceção do 10. 10 é 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50 é o 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80 e 90, 90. Então, se eu quiser falar, por exemplo, 21, o 1 em inglês eu falo one, e o 20, 20, então vai ser 21. Se eu quiser falar o 33, tá? O 13 em inglês é 3 e o 30 é 30, então fica 33, tá? Então, assim por diante. Agora, quando eu chego em 100, tá? O número 100 a gente fala 100. Quando eu falo 101, o 1 em inglês é 1, então 100, tá? E assim por diante. Então eu tenho que retornar aos números de 1 a 10. Além dos números, vocês vão ter lá as cores, tá? Dentro do inglês nós temos as mais diversas cores. Então as principais estão aqui. Então nós temos o blue, que é azul, red, que é o vermelho, o black, que é o preto, white, que é o branco, yellow, que é o amarelo, o green, que é verde, o brown, que é marrom ou até mesmo castanho, o gray, que é cinza, purple, que é o roxo, pink, que é o rosa, e o orange, que é laranja. Aqui, o orange e laranja pode se referir tanto à fruta como à cor. Então, quando nós quisermos falar as cores claras e as cores escuras. Quando eu quero falar alguma cor clara, eu uso light. E quando eu quero falar alguma cor escura, eu uso dark.
Por exemplo, se eu quiser falar azul escuro, então escuro é dark e blue é azul, então dark blue. Vermelho claro, vermelho é red e claro é light, então light red. Se eu quero verde claro, light green. Se eu quero cinza claro, light gray, tá? Então essa diferença entre claro e escuro dentro das cores também, tá? Por exemplo, se eu quero falar lá que o meu cachorro é marrom, ou o cachorro é marrom, não o meu ali que eu tirei o my. The dog is brown, tá? Então o cachorro é marrom. The bird is red, o pássaro é vermelho. The fish is purple, né? O peixe é roxo. Já pensou peixe roxo? Que legal. The cat is gray, então o gato é cinza. Então isso daqui é quando eu tenho uma característica, um adjetivo, lembrando que as cores são adjetivos tanto na língua inglesa como na língua portuguesa, tá? Então esse aqui é um pequeno resumo do que vocês vão encontrar dentro lá do material de suporte de vocês. Desejo a todos um bom dia e até a próxima.